Neste vídeo, veremos que lá na China o governo comunista investe muito na criação em alta escala de pombos, já que é uma carne barata, o animal se multiplica na criação rapidamente e tem muito sabor e nutrição, além de baixa caloria, a carne de pombo consumida em toda a China. Roda aí. Pois é, a gente cresce escutando essa ideia de que os pombos são pragas urbanas, mas a real é que na China esses bichinhos vão muito além da mera imagem de penosos de rua. Que o diga Totikuban, um criador de pombos do deserto de Shashi. Por décadas ele criava poucas aves no quintal, mas recentemente embarcou num projeto maior em cooperação com uma nova base de criação. Com essa mudança, sua renda anual saltou de cerca de 5.000 para 12.000 yuans, mais que o dobro, graças aos pombos. Histórias como a dele se repetem. Comunidades rurais antes pobres agora encontram nos pombos uma fonte de sustento estável. Mas como assim? Como um bicho que muita gente considera sujinho se transformou em símbolo de oportunidade econômica, prêmio de corrida que vale até $1 milhão e, pasmem, até suspeito de espionagem. É isso que eu vou te contar em mais um vídeo inacreditável. No meio de tantas superproduções da China, que vão desde arranha-céus, ferrovias que desafiam a lógica e cidades inteiras saindo do chão, tem um fenômeno que mais parece coisa de roteiro alternativo. Aldeões saindo da pobreza, criando pombos. Isso mesmo, pombos. E não é meia dúzia não, estamos falando de uma produção absurda, algo em torno de 680 milhões de pombos por ano. Isso representa nada menos que 80% de toda a produção mundial. Ou seja, tem pombo que não acaba mais. Mas o que levou tanta gente a apostar nessas aves? Simples, mercado e oportunidade. Em regiões rurais, onde a grana sempre foi curta e as chances de uma vida melhor pareciam distantes, o pombo virou o passaporte para um novo cenário. A carne dessas aves, chamada de squab, não só é macia e saborosa, mas também virou uma iguaria valorizada em muitas partes da China. Em alguns cantões, por exemplo, é um prato fino, tido como nutritivo e feito para quem busca uma alimentação saudável. Baixo colesterol, proteína lá no alto e ainda tem quem diga que é um verdadeiro elixir alimentar. Até os ovos do pombo entraram na jogada, ganhando espaço tanto na culinária quanto na medicina tradicional. O mais curioso, criar pombos é barato e eficiente. Eles não precisam de muito espaço, comem pouco e se multiplicam numa velocidade impressionante. Para uma família com um quintal modesto e poucos recursos, um casal dessas aves pode ser o começo de um plantel lucrativo. Em questões de meses, de 2 passam a ser dezenas, sem a necessidade de grandes investimentos. Parece bom demais para ser verdade? Pois é exatamente essa facilidade de criação que fez do pombo uma peça-chave no desenvolvimento rural chinês. De praga urbana a fonte de renda para milhões de pessoas, os pombos provaram que, quando se trata de inovação, a resposta pode estar literalmente voando por aí. Agora pensa numa comunidade inteira apostando nessa ideia. Foi exatamente o que rolou em Shashi, um condado perdido lá no noroeste da China, na região de Xinjiang. Tudo começou com um fazendeiro chamado Totikuban, que criou pombos do jeito tradicional por décadas. A vida era apertada, sua renda anual girava em torno de 5.000 yuans, o que dava uns $750. Mal dava para o básico. Mas aí a história virou. O governo local resolveu investir pesado e despejou 20 milhões de yuans numa base de criação de pombos moderníssima, toda automatizada. Só que não parou por aí. Os agricultores
agricultores foram chamados para participar, aprender novas técnicas e transformar a criação de pombos num negócio de verdade. Entre eles estava o senhor Toticuban, que já falamos. Pois bem, ele foi um dos que embarcou na oportunidade, aprimorou os cuidados com as aves, ampliou seu plantel e com isso viu sua renda mais do que dobrar, chegando a 12.000 yuans por ano. Pode parecer pouco para os padrões urbanos, mas para ele e sua esposa isso significou sair do sufoco da pobreza extrema. E a coisa não ficou só por lá. Vilarejos inteiros entraram na onda, transformando os pombos em uma verdadeira indústria local. A garotada começou a aprender a cuidar das aves, embalar ovos, processar carne. Caminhões refrigerados agora cruzam as estradas, levando essa produção para as grandes cidades. O que antes era só subsistência virou um negócio de verdade. Os números são impressionantes. Em Luopo, outra cidade de Xinjiang, uma única fazenda tinha 23.000 filhotes de pombo sendo criados ao mesmo tempo. No país todo, como já vimos, centenas de milhões de aves são comercializadas todo ano. E cada pombo vendido é dinheiro entrando no bolso dos agricultores. Mas nem só de tradição vive o pombo. Na China, ele também brilha na gastronomia. Em regiões como Cantão, a carne dessas aves é uma verdadeira iguaria. A cidade de Zhongshan, por exemplo, é famosa pelo pombo assado de Chiqui, prato tão tradicional que atrai turistas do país inteiro. E se você acha que isso é exagero, segura essa! Em 2024, a cidade quebrou o recorde mundial do Guinness, exibindo nada menos que 500 pratos diferentes de carne de pombo numa única competição culinária. Fritura, ensopado, grelhado, tinha de tudo. O sucesso é tanto que a abertura de uma nova ponte ligando cidades próximas, os restaurantes de Zhongshan criaram um índice do pombo, um boletim diário que informa quantos pratos de pombo estão disponíveis para os visitantes famintos. Sim, o negócio é levado a sério. No fim das contas, essas aves vão muito além da economia. Os pombos fazem parte da história, das tradições e do paladar da China, seja nas festas populares, na memória coletiva ou no prato de milhões de pessoas. Um dia usou os pombos para entregar mensagens, agora os usa para entregar sonhos de riqueza e prestígio. Então é isso. Criar pombo é barato e vale a pena na China, porque é um animal que come pouco. Mas aqui no Brasil, o brasileiro não tem esse hábito de comer o pombo, somente o frango, não é? E você? Deixe seu comentário gentil.